Parte 1. Fundamentos de regência e regência verbal. Inicia-se com a compreensão do conceito de regência. Regência é a relação de dependência entre palavras, isto é, a relação entre um termo que governa e um termo que é governado. O termo regente é aquele que exige complemento. O termo regido é o complemento exigido. Quando o termo regente é um verbo, fala-se em regência verbal. Quando o termo regente é um nome, isto é, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, fala-se em regência nominal. Na prática das provas, as bancas exploram com frequência verbos cuja regência não é intuitiva ou cujo uso cotidiano está em desacordo com a norma culta. Também exploram intensamente a relação entre regência e crase, pois sempre que um verbo exige a preposição a e o termo seguinte é feminino com artigo a, ocorre o fenômeno da crase. A compreensão da regência verbal é indispensável para acertar questões de objeto direto, objeto indireto, uso de pronomes oblíquos, colocação da preposição antes de pronomes relativos e também para o domínio da crase. Primeiro, é necessário compreender os tipos de verbos quanto à transitividade. Verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. Exemplos clássicos incluem comer algo, ler algo, almejar algo. Em uma estrutura como Maria comeu a pizza, o verbo comeu exige diretamente o complemento a pizza, sem uso de preposição. Em Pedro leu o livro, o verbo leu exige o complemento o livro sem preposição. Em ele almeja o cargo, o verbo almejar exige o complemento o cargo sem preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento com preposição. Exemplos recorrentes em prova incluem acreditar em algo, gostar de algo, reclamar de algo. Em eu acredito em você, o verbo acreditar exige a preposição em. Em Maria gosta de chocolate, o verbo gostar exige a preposição de. Em ela reclama do barulho, o verbo reclamar exige a preposição de. Verbo intransitivo é aquele que não exige complemento, pois já apresenta sentido completo. Exemplos típicos incluem chorar, sair e dormir. Em Maria chorou, o verbo chorou já possui sentido completo. Em Pedro saiu, o verbo saiu também é completo. Em o menino dormiu, o verbo dormiu não necessita de complemento. Existe ainda o verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. Esse tipo de verbo exige dois complementos ao mesmo tempo, sendo um complemento sem preposição e outro com preposição. Exemplos muito cobrados em concurso incluem preferir, avisar e notificar. Em prefiro café a chá, o verbo preferir exige um complemento direto café e um complemento indireto introduzido pela preposição a, que é chá. Em avisei o dia ao aluno, o verbo avisar exige o complemento direto o dia e o complemento indireto ao aluno. Em o oficial notificou a decisão ao réu, o verbo notificar exige o complemento direto à decisão e o complemento indireto ao réu. As bancas exploram com muita frequência verbos que mudam de regência conforme o sentido. Esses são considerados campeões de cobrança. O verbo agradar apresenta dois comportamentos. Quando significa fazer carinho, é verbo transitivo direto. Exemplo, agradei o gato no sentido de acariciar o gato. Quando significa satisfazer ou contentar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a exemplo, agradei aos pais, no sentido de satisfiz os pais. Em prova, a troca entre agradar alguém e agradar a alguém costuma ser explorada para verificar se o candidato percebe mudança de sentido ou apenas correção gramatical. O verbo aspirar também possui dupla regência. Quando significa sugar, inalar ou respirar, é verbo transitivo direto. Exemplo, aspirar o ar, aspirar o perfume. Quando significa desejar ou almejar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a exemplo, aspirar ao cargo, aspirar à aprovação. Esse uso é extremamente cobrado em provas, sobretudo em reescritas e substituições vocabulares. O verbo implicar apresenta três usos relevantes para concurso. Quando significa provocar alguém, é verbo transitivo indireto e exige a preposição com exemplo, ele implica com o irmão. Quando significa estar envolvido, é verbo transitivo indireto e exige a preposição em. Exemplo, ele foi implicado em um esquema. Quando significa gerar ou acarretar consequência, é verbo transitivo direto e não exige preposição. Exemplo, estudar implica sacrifícios.
O verbo preferir possui uma regra rígida na norma culta. Ele exige a estrutura preferir uma coisa a outra coisa. A preposição exigida é sempre a, e nunca se admite a estrutura preferir mais uma coisa do que outra. Exemplos corretos incluem prefiro café a chá, prefiro café ao chá, prefiro o rock à música pop. A banca explora intensamente construções erradas do tipo prefiro mais isso do que aquilo, que devem ser consideradas incorretas em concursos. O verbo assistir é outro campeão de prova. Quando significa ver, presenciar, ser espectador, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a exemplo, assistir ao filme. Quando significa ajudar, dar assistência, é verbo transitivo direto. Exemplo, a enfermeira assiste o paciente. Existe ainda o uso de assistir com sentido de caber ou pertencer. Exemplo, assiste razão ao réu no sentido de a razão pertence ao réu. Também há uso intransitivo com sentido de residir, embora esse uso seja mais raro e formal. Esse verbo é fundamental para compreender o uso correto do pronome lhe. O pronome lhe só pode ser usado como objeto indireto. Por isso, está correto dizer entreguei o livro à professora e entreguei-lhe o livro. Está correto dizer disse a verdade ao rapaz e disse-lhe a verdade. No entanto, é incorreto dizer quero lhe ver, pois o verbo ver é transitivo direto e exige objeto direto, que deveria ser o a, os ou as. Também é incorreto dizer assistir-lhe ao filme, pois no sentido de ver, o verbo assistir não aceita o pronome lhe. Deve-se dizer assistir ao filme ou assistir a ele. Outro ponto muito cobrado diz respeito à transformação dos pronomes o a, os e as após certos verbos. Quando esses pronomes aparecem após verbos terminados em r, s ou z, essas letras finais são eliminadas e surge a forma lo, la, los, las. Exemplos: amar-o transforma-se em amá-lo. Pus-o transforma-se em pô-lo. Fiz-o transforma-se em fi-lo. Quando esses pronomes aparecem após verbos terminados em som nasal, como m, ão ou um é, surgem as formas no, na, nos, nas. Exemplos: dão-o transforma-se em dão-no. Põe-o transforma-se em põe-no. Deram-o transforma-se em deram-no. É fundamental também compreender o funcionamento dos pronomes relativos na regência. Quando o pronome relativo que o qual, os quais, a qual ou onde retoma um termo que é complemento de um verbo, ele deve vir precedido da mesma preposição exigida pelo verbo. Por exemplo, o verbo comparecer exige a preposição a portanto, a construção correta é a reunião a que comparecemos foi produtiva. O verbo chegar exige a preposição a portanto, a construção correta é o lugar a que chegamos era lindo. Esse mecanismo é um dos pontos mais explorados pelas bancas em provas de alto nível. Nesse mesmo tema, quando se utiliza o pronome o qual, a qual, os quais ou as quais, deve-se observar que esses pronomes já possuem artigo embutido. Assim, se o verbo exige preposição a e o pronome é a qual, ocorre naturalmente a crase. Exemplo: a reunião a qual comparecemos foi produtiva. Já com o pronome que não há artigo embutido e, portanto, não há crase. Exemplo: a reunião a que comparecemos foi produtiva. Outro ponto altamente cobrado são os verbos lembrar e esquecer. Esses verbos podem funcionar de duas formas. Quando usados sem pronome, são verbos transitivos diretos e não exigem preposição. Exemplos: lembrei a senha. Esqueci o compromisso. Quando usados com pronome, tornam-se verbos transitivos indiretos e passam a exigir a preposição de. Exemplos: lembrei-me da senha. Esqueci-me do compromisso. A regra prática cobrada em prova é a seguinte: ou se usa pronome e preposição ao mesmo tempo, ou não se usa nenhum dos dois. É considerado erro dizer lembrei da senha sem usar o pronome me, assim como é considerado erro dizer lembrei-me a senha. Outro verbo de cobrança recorrente é o verbo chegar. Na norma culta, o verbo chegar exige a preposição a quando vem acompanhado de complemento de lugar. Exemplos corretos são cheguei ao trabalho, cheguei à escola, cheguei a Brasília. A forma cheguei em casa é comum na linguagem cotidiana, mas é considerada inadequada em contexto de prova. Portanto, em concursos, a banca espera sempre o uso da preposição a com o verbo chegar. Também merecem atenção especial os verbos obedecer e desobedecer. Ambos são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a exemplos. Ele obedeceu à ordem do chefe. Ela desobedeceu às regras da escola. Esse é um ponto muito explorado em questões de crase. O verbo visar apresenta três usos relevantes. Quando significa dar visto ou assinar, é verbo transitivo direto. Exemplo: visou o cheque.
quando significa mirar ou apontar, também é verbo transitivo direto. Exemplo: o policial visou o alvo. Quando significa ter como objetivo ou almejar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a exemplo. O projeto visa ao sucesso. Esse uso é recorrente em provas de reescrita e substituição. O verbo precisar também apresenta dupla regência. Quando significa necessitar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição de. Exemplo: preciso de ajuda. Quando significa determinar com exatidão, é verbo transitivo direto. Exemplo: não sei precisar o número exato. O verbo pagar e o verbo perdoar mudam de regência conforme o complemento se refira à coisa ou à pessoa. Quando o complemento é coisa, são transitivos diretos. Exemplos: João pagou o débito. João perdoou o erro. Quando o complemento é pessoa, são transitivos. Indiretos e exigem a preposição a exemplos: João pagou ao amigo. João perdoou a namorada. Quando aparecem os dois complementos ao mesmo tempo, o verbo torna-se bitransitivo. Exemplo: João pagou a dívida ao banco. Com isso, encerra-se a parte 1 do resumo, que concentrou os fundamentos de regência e os principais verbos de regência verbal mais cobrados em concursos. Na parte 2, será desenvolvido o aprofundamento em regência nominal e, em seguida, a abordagem completa e detalhada sobre crase, sempre com foco no que mais cai em prova. Parte 2. Regência nominal e introdução sistemática à crase. Nesta segunda parte, aprofunda-se o estudo da regência nominal, que é um dos pontos mais negligenciados pelos candidatos e, ao mesmo tempo, um dos que mais impactam diretamente o acerto de questões de crase, reescrita e correção gramatical. Regência nominal ocorre quando substantivos, adjetivos ou advérbios exigem complemento com preposição para que seu sentido fique completo. Assim como ocorre com os verbos, certos nomes pedem determinadas preposições por tradição do uso culto da língua, e esse uso é explorado pelas bancas em provas. Exemplo prático: quando se diz ele tem medo, percebe-se que o sentido está incompleto. É necessário dizer ele tem medo de alguma coisa. Nesse caso, o substantivo medo exige a preposição de, e o termo introduzido por essa preposição é chamado de complemento nominal. Outro exemplo: quando se diz ela é fiel, o sentido também fica incompleto. É necessário dizer ela é fiel a seus princípios. Nesse caso, o adjetivo fiel exige a preposição a. Ainda um exemplo com advérbio: quando se diz ele agiu contrariamente, o sentido também fica incompleto. A forma correta é ele agiu contrariamente à ordem. Nesse caso, o advérbio contrariamente exige a preposição a. As bancas não costumam cobrar listas extensas de regências nominais por mera memorização, mas cobram, com muita frequência, as regências mais usuais e aquelas que impactam diretamente o uso da crase. Por isso, o foco aqui será nos casos mais recorrentes e mais explorados em concursos. Alguns exemplos centrais de regência nominal que aparecem reiteradamente em provas incluem os seguintes padrões. O substantivo amor admite as preposições a e por. Pode-se dizer amor a Deus ou amor por alguém. Ambas as construções são corretas. O substantivo respeito admite várias preposições como a, com, de, para e por. Exemplos: respeito aos pais, respeito por ela, respeito com os colegas, respeito para com os professores. A banca pode explorar essas variações em reescritas e julgamentos de correção. O substantivo medo admite as preposições de e a exemplos: medo de altura, medo a aranhas. O substantivo necessidade admite as preposições de e para. Exemplos: necessidade de ajuda, necessidade para crescer. O substantivo orgulho admite as preposições de e por. Exemplos: orgulho de sua história, orgulho por sua conquista. O substantivo aversão admite as preposições a e por. Exemplos: aversão a barulho, aversão por corrupção. O adjetivo apto admite as preposições a e para. Exemplos: apto ao cargo, apto para o trabalho. O adjetivo fiel exige a preposição a exemplo, fiel a seus princípios.
O adjetivo incapaz admite as preposições de e para. Exemplos: incapaz de mentir, incapaz para liderar. O adjetivo preocupado admite as preposições com por e em. Exemplos: preocupado com a prova, preocupado por ela, preocupado em melhorar. O adjetivo ansioso admite as preposições por, para e de. Exemplos: ansioso por notícias, ansioso para viajar, ansioso de medo. O adjetivo semelhante exige a preposição a exemplo, semelhante a um diamante. Quando o termo seguinte é feminino com artigo, ocorre crase. Exemplo: semelhante à realidade. O adjetivo essencial admite as preposições a, em e para, a depender do contexto. Exemplos: essencial à vida, essencial em momentos difíceis, essencial para o sucesso. Esses padrões de regência nominal são fundamentais porque aparecem constantemente em questões de crase. Sempre que um nome exige a preposição a e o termo seguinte é feminino com artigo definido a, ocorre crase. Por isso, compreender regência nominal é compreender, ao mesmo tempo, a base lógica do uso da crase. A partir desse ponto, inicia-se a compreensão estruturada da crase. Crase é o fenômeno da fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Em termos práticos, só haverá crase quando 3 condições estiverem presentes simultaneamente. Primeira condição: existe um termo anterior que exige a preposição a, seja ele verbo ou nome. Segunda condição: o termo seguinte é um substantivo feminino. Terceira condição: esse substantivo feminino admite artigo feminino a. Exemplo clássico: vou à escola. O verbo ir exige a preposição a. O substantivo escola é feminino. A palavra escola admite artigo feminino, pois se pode dizer a escola. Como estão presentes as 3 condições, ocorre a fusão entre a preposição e o artigo formando a. Por outro lado, na frase vou a Brasília não ocorre crase. Embora o verbo ir exija a preposição a e embora Brasília seja um substantivo feminino, o nome Brasília não admite artigo feminino. Não se diz a Brasília no uso padrão. Logo, não há artigo com o qual a preposição possa se fundir, portanto, não há crase. As bancas exploram exaustivamente esse mecanismo, especialmente em nomes de lugar. A regra prática cobrada em prova é a seguinte: se quem vai, volta da então há artigo e haverá crase. Se quem vai, volta de então não há artigo e não haverá crase. Assim, quem vai à Bahia, volta da Bahia. Quem vai a Brasília, volta de Brasília. A compreensão desse mecanismo também explica por que ocorre crase em expressões como semelhante à situação, fiel à proposta, contrária à decisão, desde que os nomes envolvidos admitam artigo feminino. Outro grupo muito cobrado são as expressões adverbiais femininas. Sempre que uma expressão adverbial feminina estiver determinada e for introduzida por a, ocorre crase. Exemplos: à tarde, à noite, às pressas, à medida que à direita, à esquerda, à vontade, à força. Também ocorre crase em locuções prepositivas femininas, como à frente de, à custa de, à beira de, à procura de. Também ocorre crase em locuções conjuntivas femininas, como à medida que, à proporção que. Outro caso extremamente explorado é o uso da expressão à moda de. Mesmo quando a palavra moda não aparece explicitamente, a crase permanece implícita. Exemplo: bife à milanesa significa bife à moda de Milão. Camisa à francesa significa camisa à moda francesa. Frango a passarinho não possui crase, pois não há ideia de estilo ou moda associada de forma reconhecida. Parte 3. Crase em concursos, casos proibidos, obrigatórios e facultativos com foco em questões. Questões. Nesta terceira parte, aprofunda-se o estudo da crase de forma sistemática, com foco direto no padrão de cobrança das bancas de concurso. O objetivo aqui não é apenas compreender o conceito, mas dominar os critérios que permitem identificar com segurança quando o acento grave deve ser usado, quando deve ser evitado e quando é facultativo. Recorda-se o fundamento essencial. Crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a.
Logo, não existe crase sem preposição e não existe crase sem artigo. Sempre que uma dessas duas peças estiver ausente, o acento grave estará automaticamente proibido. A banca costuma estruturar suas questões em 3 grandes blocos. Primeiro, situações em que a crase é proibida. Segundo, situações em que a crase é obrigatória. Terceiro, situações em que a crase é facultativa. Inicia-se pelos casos de crase proibida, pois esses são os que mais geram erro por automatismo do candidato. A crase é proibida diante de palavras masculinas. Isso ocorre porque palavras masculinas não admitem artigo feminino. Exemplos clássicos incluem cheguei ao hospital, dirigi-me a pé, entreguei o documento a Carlos. Em todos esses casos, não pode haver crase porque hospital, pé e Carlos não admitem artigo feminino. A crase é proibida diante de verbos. Como verbos não admitem artigo, não há possibilidade de fusão entre preposição e artigo. Exemplos: começou a estudar, passou a entender o problema, aprendeu a respeitar os outros. Em nenhuma dessas situações pode haver crase. A crase é proibida entre palavras repetidas. Exemplos: cara a cara, face a face, gota a gota, passo a passo. Ainda que a estrutura contenha a preposição a, não há artigo envolvido, portanto não há crase. A crase é proibida diante da maioria dos pronomes. Isso inclui pronomes pessoais, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e pronomes de tratamento, com exceções importantes. Diante de pronomes indefinidos como alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, outrem, algum, nenhum, todo, muito, certo, bastante e qualquer, não há artigo, logo não há crase. Exemplos: referiu-se a alguém, dirigiu-se a nenhuma autoridade, entregou o relatório a cada servidor. Diante de pronomes demonstrativos como este, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, também não ocorre crase. Exemplos: referia-se a essa situação, aludiu a este problema, voltou-se àquela decisão. Mesmo quando a palavra seguinte é feminina, não há artigo separado que permita a fusão. Diante de pronomes de tratamento como você, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, não ocorre crase. Exemplos: dirigi-me a Vossa Excelência, entreguei o documento a você. A exceção importante cobrada em prova ocorre com os termos senhora, senhorita e dona. Esses termos admitem artigo feminino. Assim é correto dizer dirigi-me a senhora, entreguei o convite a Dona Maria. A crase é proibida diante da palavra casa quando ela está empregada no sentido de casa própria ou residência, sem especificação. Exemplo: voltei à casa cedo. Nesse caso, não há artigo, pois não se diz a casa com valor genérico. No entanto, quando há especificação, o artigo surge e a crase passa a ser possível. Exemplo: voltei à casa de meus pais. A crase é proibida diante da palavra terra quando ela é usada em oposição a bordo, no sentido de chão firme. Exemplo: os marinheiros voltaram à terra depois da viagem. Entanto, quando há especificação, ocorre crase. Exemplo: os marinheiros voltaram à terra natal. A crase é proibida quando a preposição a aparece antes de um artigo indefinido. Exemplos: referiu-se a uma professora, entregou o documento a uma autoridade. Como o artigo é uma e não há fusão possível. A crase é proibida quando um a no singular aparece diante de uma palavra no plural, sem que haja artigo. Exemplo: referiu-se a crianças. Se fosse as crianças com artigo, a crase seria possível. A crase é proibida quando já existe uma preposição antes do a. Exemplos: falou sobre a situação, caminhou até a escola, deixou o livro perante a mesa. Como já há uma preposição antes, o a seguinte não pode ser interpretado como preposição fundida a artigo. Compreendidos os casos de crase proibida, passa-se aos casos de crase obrigatória, que são extremamente explorados pelas bancas. A crase é obrigatória diante de palavras femininas que admitem artigo, quando o termo anterior exige a preposição a. Exemplo: dirigi-me à diretora. O verbo dirigir-se exige preposição a, o substantivo diretora é feminino e admite artigo. Logo, ocorre crase. A crase é obrigatória diante de nomes de lugar femininos que admitem artigo. Exemplo: fui à Bahia. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Nesse caso, há artigo, logo a crase.
Já em fui a Brasília não há crase, pois quem vai a Brasília volta de Brasília, indicando ausência de artigo. A crase é obrigatória nas expressões adverbiais femininas formadas com a preposição a. Exemplos consagrados em prova incluem às pressas, à tarde, à noite, à vontade, à medida que, à direita, à esquerda, à força, à toa. Essas expressões devem ser memorizadas, pois são cobrança recorrente. A crase é obrigatória nas locuções prepositivas femininas, como à frente de, à procura de, à custa de, à beira de, à exceção de, à semelhança de. Essas expressões também aparecem com frequência em provas de alto nível. A crase é obrigatória nas locuções conjuntivas femininas, como à medida que, à proporção em que. Exemplo, à medida que estuda, aprende mais. A crase é obrigatória na expressão à moda de, mesmo quando a palavra moda não aparece explicitamente. Exemplos: bife à milanesa significa bife à moda de Milão. Camisa francesa significa camisa à moda francesa. Talharim à bolonhesa significa talharim à moda de Bolonha. A banca explora esse uso com frequência. Compreendidos os casos obrigatórios, chega-se aos casos de crase facultativa, que também são explorados em questões de julgamento de correção. A crase é facultativa diante de nomes próprios femininos. Exemplo: refiro-me a Maria ou refiro-me a Maria. Ambas as construções são corretas, pois o uso do artigo diante de nomes próprios femininos é opcional. A crase é facultativa diante de pronomes possessivos femininos no singular. Exemplo: dirigi-me à minha professora ou dirigi-me à minha professora. Como o artigo diante do possessivo é opcional, a crase também se torna opcional. A crase é facultativa após a preposição até. Exemplo: caminhou até a escola ou caminhou até a escola. Ambas as formas são aceitas pela norma culta. As bancas também exploram intensamente o uso da crase em função da regência verbal. Exemplos clássicos incluem responder à pergunta, obedecer à ordem, referir-se à situação, assistir à palestra, visar a aprovação, chegar à conclusão, contribuir para a escola, mas contribuir à escola em contextos específicos, semelhante à proposta, fiel à norma, essencial à democracia. Nesses casos, a lógica é sempre a mesma. Primeiro, identifica-se se o verbo exige a preposição a. Segundo, verifica-se se o termo seguinte é feminino e admite artigo. Se as duas condições forem atendidas, a crase é obrigatória. Com isso, conclui-se a parte 3 do resumo, consolidando todo o núcleo teórico e prático sobre crase exigido em concursos. Na parte 4, será feita a integração final com estratégias de resolução de questões, análise dos padrões das bancas, armadilhas mais recorrentes e consolidação do conteúdo com foco em acerto e prova. Parte 4. Estratégias de prova, padrões de banca e consolidação final do conteúdo. Nesta quarta parte, o foco passa a ser o uso estratégico do conteúdo estudado para maximizar o desempenho em provas de concurso. O domínio teórico de regência e crase é indispensável, mas o diferencial competitivo surge quando o candidato compreende como as bancas constroem as armadilhas e quais padrões de cobrança se repetem. O primeiro princípio estratégico é sempre identificar a regência antes de pensar em crase. Em qualquer frase que contenha a palavra a ou a pergunta inicial deve ser: existe aqui um termo que exige a preposição a. Se a resposta for não, a crase está automaticamente descartada. Se a resposta for sim, passa-se então a análise do termo seguinte para verificar se é feminino e se admite artigo feminino. Em termos práticos de prova, isso significa que o candidato deve treinar o seguinte raciocínio automático: primeiro, localizar o verbo ou nome regente. Segundo, verificar se esse termo rege a preposição a. Terceiro, observar o termo seguinte e testar se aceita artigo feminino. Esse procedimento elimina grande parte dos erros por intuição ou memorização mecânica. As bancas utilizam com enorme frequência a estratégia de substituir um verbo por outro em questões de reescrita. Nesses casos, o que está sendo testado não é vocabulário, mas regência. Por exemplo, substituições como responder por atender, referir-se por mencionar, aspirar por desejar, visar por objetivar, obedecer por cumprir, chegar por atingir, costumam aparecer em questões.
Sempre que há substituição verbal, o candidato deve imediatamente perguntar se a regência do verbo novo é compatível com a estrutura da frase original. Outro padrão recorrente de banca é esconder o complemento do verbo por meio de orações subordinadas e pronomes relativos. Estruturas como o tema que me referi, a reunião a qual comparecemos, o problema de que tratei, os valores por que lutei são construídas justamente para testar se o candidato sabe que o pronome relativo deve vir precedido da preposição exigida pelo verbo. A banca aposta que muitos candidatos analisam apenas superficialmente e esquecem de verificar a regência real do verbo dentro da oração subordinada. Questões de julgamento do tipo certo ou errado também exploram fortemente os verbos lembrar e esquecer. Frases como lembrei da fórmula, esqueci do compromisso, lembrei minha data, esqueci meu endereço aparecem com frequência. A lógica cobrada é sempre a mesma. Ou se usa pronome e preposição ao mesmo tempo, como em lembrei-me da fórmula e esqueci-me do compromisso, ou se omitem os dois, como em lembrei a fórmula e esqueci o compromisso. Qualquer combinação intermediária é considerada erro. Outro ponto de armadilha recorrente está no verbo preferir. As bancas inserem propositalmente construções do tipo prefiro mais isso do que aquilo, prefiro antes estudar do que trabalhar, prefiro muito mais A do que B. Todas essas construções são consideradas inadequadas na norma culta exigida em concursos. A única estrutura aceita é preferir uma coisa a outra coisa, para paralelismo estrutural entre os dois termos comparados. A banca também explora com frequência a diferença entre assistir o paciente e assistir ao filme, agradar o aluno e agradar ao aluno, aspirar o perfume e aspirar ao cargo, implicar consequências e implicar com alguém. Em todos esses casos, o que está sendo cobrado não é apenas conhecimento técnico, mas sensibilidade semântica para perceber mudança de sentido associada à mudança de regência. No campo da frase, o padrão mais explorado é o uso diante de expressões cristalizadas da língua. Expressões como à medida que às pressas, à noite, à tarde, à vontade, à toa, à força, à direita, à esquerda, à frente de, à procura de, à custa de, à exceção de aparecem com enorme frequência em provas. O domínio dessas expressões evita que o candidato perca tempo excessivo em análise durante a prova. Outro padrão recorrente é a exploração dos nomes de lugar. Questões com frases como fui a Roma, fui a Bahia, voltei a casa dos meus pais, cheguei a Brasília. Cheguei à cidade costumam aparecer para testar se o candidato domina o critério prático de quem vai volta de ou quem vai volta dar. As bancas também exploram o uso da frase facultativa em nomes próprios femininos e pronomes possessivos. Frases como referi-me a Maria ou referi-me a Maria, dirigi-me a minha professora ou dirigi-me a minha professora costumam aparecer em julgamentos de correção. A resposta correta nesses casos costuma ser que ambas as formas são possíveis, desde que respeitado o uso do artigo. Um erro comum em prova é o candidato marcar como errada uma frase correta apenas por estranheza estética. Por exemplo, construções como dirigi-me a Maria ou entreguei-o documento a Ana são formais, mas são perfeitamente corretas. Em concursos, o critério é sempre a norma culta, não a frequência na fala cotidiana. Para consolidar o estudo, é essencial que o candidato utilize as próprias questões comentadas do material como instrumento de aprendizagem ativa. Cada erro deve ser transformado em regra internalizada. Sempre que uma questão for errada por regência ou frase, o candidato deve reconstruir mentalmente o motivo da exigência da preposição ou da presença ou ausência do artigo. O conteúdo de regência verbal, regência nominal e frase formam um bloco altamente integrado na prova de língua portuguesa. Quem domina esse conjunto não apenas acerta questões específicas desses temas, como também melhora o desempenho em interpretação, escrita, coesão textual e análise sintática. Com isso, encerra-se a parte 4 e conclui-se o documento de resumo em formato de transcript estruturado para leitura por voz com linguagem clara, fluida e alinhada ao padrão exigido em concursos públicos. O material presente neste documento contempla integralmente os núcleos conceituais, práticos e estratégicos constantes no PDF base e no resumo complementar, com ênfase absoluta nos pontos mais cobrados em provas.